Eu sobrevivo. Você não presta, ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo. Você quer sua Johnny Hooker, Alma Cebosa. Abrindo a nossa live de hoje. Hilton, seja muito bem-vindo. E nós teremos aqui a presença da psicóloga Olivia Bustani. Ela vai nos dizer se realmente é essa pronúncia. E com o tema do projeto Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. Olha aqui esse som, que legal. Bem, enfim, ela já está aqui presente, já vou deixá-la sentar, já vou deixá-la adentrar na nossa salinha. Olivia, querida, vai lá embaixo no quadrinho e peça assim, Arroio, me deixa entrar, está lá escrito, me convide aí. Enquanto isso, eu fecho aqui o som, fecho esse outro som para que não haja confusão. Vou aqui abrir para saber de todo mundo que está chegando agora. Beleza? Vamos lá. Já que você não fez, quem vai fazer sou eu. Eu vou aqui te convidar. Você não está lá ainda. Olha, tem um quadrinho aí embaixo. É assim, um quadradinho. E, olha, está ali. Oi, Neto, seja bem-vindo, meu velho. E aí está dizendo assim, um sinal de mais no centro. Você vai aí. Aí, querida. Muito bem. A Olivia enviou uma solicitação de participação neste ao vivo e sem ela não vamos ter nada. Então vamos lá combinar com ela para que ela possa adentrar. Aceitei, ela vai depois a gente ouvir essa música do Johnny Hooker, Alma Cebosa. Querida, é só adentrar de boa. Vamos lá ver, olha ela chegando aí, que maravilha. Que felicidade. Quero lhe agradecer de cara por ter aceito o nosso convite. Muito legal, fico muito feliz. Um tema extremamente importante para a sociedade atual. Haja vista ainda termos em diferentes instituições muito preconceito, perseguições em empresas, irmandades, igrejas, etc. E você deve saber, eu não pesquisei, mas li algumas coisas que em África, um determinado país, que eu não lembro agora, até não é importante, se eu soubesse nem falaria, que decretou, ou através de lei, de que aqueles que são simpáticos aos LGBT serão caçados, assassinados, presos, mortos, enfim, uma loucura qualquer. Então, um tema que não interessa só para nós, brasileiros, mas para todos os países de língua portuguesa, aqueles que estiverem nos ouvindo. É para o mundo, mas quem estiver podendo nos ouvir, é isso mesmo. Agora me diga, Olivia, o teu nome é Bustani, é assim que se pronuncia? Isso. Olivia Bustani? Bustani, exatamente. É contigo agora. Ok, Arroio, obrigada. Vi você agradecer, mas eu que quero agradecer, porque falar disso é uma coisa que cada vez mais a gente precisa fazer, né? Estamos no mês em que se comemora, né, o orgulho LGBTQIAPN+. Bom, antes de falar do projeto, né, eu queria, assim, falar um pouquinho quem sou eu, né? Então, sou baiana, da Gema, né? Da cidade aí de Carnaval, de Acarajé, de tantos e tantos compositores, muita música. Sou mãe de 3 filhos homens e sou avó de 2 crianças, já com a terceira chegando agora, o netinho, agora no mês de junho, certo? Bom, minha vida toda eu trabalhei, tenho uma formação de psicóloga, trabalhei com formação de grupos operativos, de dinâmica de grupo e organizações, sendo a área da saúde, né, mais preponderante. Mas tudo isso eu diria que aconteceu até 2020, porque de lá para cá a vida mudou, junto com a pandemia. E aí, antes de falar, né, de contar um pouco sobre esse projeto, eu vou dizer como que eu cheguei até ele, certo? Eu não sei como você prefere conduzir, Arroio. Se alguém quiser fazer uma pergunta, você me interrompe, você vai deixar isso por fim, porque para mim não tem nenhum problema. Fica tranquila, no momento certo nós iremos fazer perguntas, quem está nos assistindo fará com certeza perguntas também. O importante é que nessa abertura você defina o que você quer fazer, nós estamos aqui para isso. É um programa democrático, não fazemos nada que não seja um desejo de quem está aqui conosco, de boa. Pronto. Então, você quer falar um pouquinho sobre a tua história, como você chegou a esse projeto. Isso, até 2020, exatamente. Você tinha outras... Quer dizer, você estava fora disso, agora, de repente, por que em 2020 você começou... Isso me interessa. Começou a se interessar por esse tema. Isso é muito legal e as pessoas querem saber.
Ok. Então, fiquem à vontade, se quiserem perguntar algo no decorrer, para mim não tem nenhum problema. Na verdade, isso começou antes de 2020, porque o projeto nasceu em 2020. Sim. Mas em janeiro, precisamente em janeiro de 2016, meu filho do meio, estava, assim, muito, muito apaixonado, né? E eu gostaria, como toda mãe, de saber, né, curiosa, perguntando pela pessoa, ele me dizia absolutamente tudo, só que eu não tinha ideia de que era um homem, para mim era uma mulher. Até que em determinado dia, eu estava de saída, ele falou, eu preciso falar com você. Eu falei, justo agora eu estou saindo. Ele, mas é porque eu preciso te falar a respeito do meu namoro. Eu disse, até que enfim. E aí, por que ele foi movido por essa coisa? Porque a gente aqui em Salvador, né, a gente tem um furdunço que antecede o carnaval. No dia seguinte seria o furdunço. E ele estaria com o namorado, e foi assim, né, foi um limite para poder ele me comunicar. E aí ele falou, tudo que eu te falei é verdade, e ele contou tudo, né, sobre quem é a pessoa, quer dizer, no caso do trabalho, o que é que faz, né, formação. Tudo que eu te falei é verdade, só que não é uma mulher, é um homem. Aí, aquele susto que veio assim, sabe? Aquela descarga. E aí, eu abracei ele e disse, olha, meu filho, você está feliz como nunca eu te vi. E tudo que uma mãe e um pai deseja é ver um filho feliz. Eu preciso só de um tempo, né? Abracei ele e saí. E saí meio assim, né? Porque aquela coisa, toda mãe sabe. Nem vou mais sabe? no furdunço. Não, o furdunço era no dia seguinte, ainda tive um tempo. Eu sei, mas aí você já sai naquela manhã, eu nem apareço lá. Imagina. Eu gosto de carnaval, eu fui lá, Eu assim. sei. Aí, bom, mas aí, no decorrer, ele me ligou, né? E falou assim, mãe, eu disse, diga, eu tô te ligando para saber se você não infartou. E aí eu dei risada, eu falei assim, não, meu filho, se essa é a sua escolha, eu vou te apoiar. Pois é, primeiro aprendizado. Aí ele falou, mãe, essa é a primeira coisa que você vai precisar aprender. Isso não é uma escolha, isso é o que é. Ninguém escolhe ser minoria. E aquilo ficou ressoando, né? Ninguém escolhe ser minoria, isso não é uma escolha. Enfim, as coisas, né, foram caminhando. No dia seguinte, já que você falou, eu não ia comentar, mas no dia seguinte eu vi meu filho, mas ele estava na hora sozinho, né? E aí eu chamei ele. E aí ele se aproximou, vem cá que você vai conhecer, no caso, né, o companheiro do Daniel. Eu falei, não, agora não. Na hora eu fiquei nervosa. Ele, não, venha. E aí foi aquela coisa, né, foi assim, as duas coisas juntas, né? Saber da orientação e já com alguém, né, para eu conhecer. E aí, o que acontece, Antônio? Eu fui me dando conta, sabe, assim, por que esse desconforto? Eu, psicóloga, com tantos amigos gays, etc., por que isso, né? E aí, aquilo foi me causando muito desconforto, comigo, inclusive, né? Então, eu fui me dando conta do quanto eu, e provavelmente grande parte, né, dos pais, mas assim, desconhecia sobre homossexualidade, sobre as questões que envolvem pessoas LGBT. Né? Agora, só um minutinho, você como psicóloga, ou como mãe, melhor dizendo, antes de ser sim, psicóloga, é mãe. Sim. Eu vejo agora, que eu não sabia exatamente dessa história, que você teve uma reação fantástica. E foi a jato. De um dia para o outro, você, além de saber a notícia, você também, aliás, notícia que eu digo de que não era uma mulher, naquele caso era um homem. E no dia seguinte você já teve a chance de conhecê-lo e saber como é. Eu acho legal essa situação. Enfim, não sei como seria a minha reação se o meu filho dissesse para mim dessa maneira. Mas vivi esquemas de programas especiais na Alemanha falando sobre isso. E o pai contando que ele estava um dia exatamente como você. Ele ia sair para trabalhar e o filho, meu pai, eu preciso conversar, não dá mais jeito, porque nós vamos estar juntos amanhã numa festa e eu vou chegar com o meu companheiro. Isso tem 35 anos. Imagina, era um pouquinho diferente de hoje. Sim. Entretanto, o homem reage, na maioria das vezes, eu creio que o homem reage um pouco diferente. Ele diz que na hora ficou chocado, mas que percebeu que não deixaria de amar o filho. É o que eu vejo em você também. Tá, não era o que eu esperava, mas eu vou continuar amando meu filho. E essa tua reação,
eu acho assim fundamental, que serve de exemplo para todos aqui. Porque, veja, nós sabemos que isso pode acontecer. Olha, filhos, netos, irmãos, sobrinhos, não se pode condenar isso, porque a qualquer momento pode acontecer na família, e aí? Como é que fica? E eu digo mais, nas igrejas, nas irmandades, a que eu faço parte, por exemplo, é um tabu danado. Em São Paulo já começaram a permitir a presença daqueles que abertamente dizem eu sou homossexual, mas aqui, minha querida, ainda é um grande problema. Discussões inteiras a respeito e não aceito. E eu digo sempre isso. Vocês são pais, são avós, e pode acontecer a qualquer momento. E eu acredito até que o teu filho só confidenciou isso a você, não porque chegou um momento em que não ia ter como fugir, porque ele tinha em você, ele via em você exatamente isso, esse apoio. Eu acredito nisso. Podia nunca tinha dito nada, mas ele enxergava assim, minha mãe não vai me deixar nesse momento. Não, absolutamente. Absolutamente. É assim, como eu falei, Vinícius já tinha namorado, como assim, grande parte dos jovens que ficam nesse processo, né, de luta contra algo que não depende mesmo dele. Mas assim, depois de um tempo, ele formou-se em arquitetura, hoje ele é ator, eu achei que ele tinha casado com o teatro, porque ele viajou, ele fez cursos fora e tal, então aquilo me chamava atenção, mas eu não tinha, né, nenhum conhecimento de alguns marcadores, se é que pode se chamar assim. Mas o que eu via e o que foi assim, muito gritante para mim é o quanto ele estava feliz, entendeu, Antônio? Então isso para mim fez uma diferença. Quando eu falei para ele, eu tomei um susto, mas eu disse assim, nossa, tudo que eu quero é ver você feliz e você tá. Mas aí eu disse para ele uma coisa que eu falo hoje para os pais também. A gente tem direito a ter um tempo mínimo. Eu digo mínimo porque alguns levam muito mais tempo, outros assim. Para a gente lidar com esse novo, principalmente pessoas da minha geração. Mas o fato de eu ser psicóloga, eu me cobrava mais. Então, o que acontece? Eu fui vendo que realmente a gente é fruto dessa sociedade que determina que o padrão é o heteronormativo. E tudo que foge disso é menos importante, é ruim, não é bom, etc. Então, assim, eu fui abrindo o olhar para essas questões. E nesse aspecto, eu lhe digo que, assim, o fato de meu filho ter assumido isso só aos 28 anos. Então, aos 28 anos, ele escreveu para os irmãos e disse que pela primeira vez ele se sentia tranquilo e feliz. E aí eu te asseguro que a dor que eu senti foi infinitamente maior ao saber que meu filho levou 28 anos sozinho, trilhando esse caminho, e eu e o pai não vimos, né? Então, assim, isso nem se compara ao fato da revelação, né? Então, assim, meu Deus, todo mundo precisa ter um lugar no mundo para existir. Esse lugar não é dentro de um armário, né? Então, foram 28 anos nesse processo até que ele resolveu, até porque encontrou alguém pelo qual ele se apaixonou, sabe? Tipo assim, chega, é isso, não adianta mais eu brigar com essa questão, né? E aí, o que aconteceu? A gente estabeleceu uma relação de diálogo mesmo, né? Porque aí eu via, nossa, cada barbaridade que eu perguntava. E aí, o que é que ele fez? Ele é ator, ele foi anotando as coisas que eu perguntava, as coisas que o pai perguntava. E aí, ele resolveu escrever uma peça. Ele fez uma peça autoral, né? Essa peça passou aqui em Salvador durante 5 temporadas, né, nos teatros. Criança Ferida, ou de Como Me Disseram que Eu Era Gay. Então, a superação veio pela arte, né? E aí, o primeiro momento da peça, quer dizer, o primeiro nome foi Criança Viada, ou de Como Me Disseram que Eu Era Gay. E aí, em função de tudo que a gente viveu nos 4 últimos anos, né, ele mudou o nome para Criança Ferida, ao invés de Criança Viada. Mas o que ele não imaginava é a repercussão que essa peça ia ter junto a pessoas homofóbicas, a pessoas que, como ele, viviam esse processo, a pessoas que já tinham passado. Então, assim, eram né, os teatros lotados, e aquilo, cada vez que eu via aquelas cenas, sabe, eu dizia, meu Deus do céu, eu estava aí nesse cenário, né,
quando eu via ele representando ali, e muitas coisas eu fui sabendo a partir da peça mesmo, porque tiveram coisas que eu não sabia. Então aquilo para mim foi assim, um processo de muita dor, e ao mesmo tempo eu tinha orgulho por esse filho estar podendo fazer isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu praticamente assistia a todas as apresentações. Eu estava lá, presente, recebendo as pessoas e tal. E aí, numa determinada apresentação, nós teríamos depois um debate com a sexóloga e a psicóloga infantil. Luzes acesas do teatro, mãe e filho estavam presentes, não sabiam que iriam se encontrar. Esse filho era também homossexual. E aí, ele, aos prantos, emocionado, se dirige a Vinícius e agradece a ele por aquele espetáculo que aquele, né, tocou ele. E aí ele falou, minha mãe está aqui, que eu ouvi a voz dela, certo? E aí ele diz a essa mãe, né? Mãe, eu não quero morrer numa boate gay. Mãe, eu não quero... Né? E aí a mãe fala para ele que realmente ela nunca abordou ele, porque ela estava dando tempo a ele, esperando o tempo dele, né? E aí meu filho falou, olha, a gente sabe que às vezes vocês querem dar o tempo da gente, mas a gente precisa muito de vocês, não dê muito tempo, não. E aí, isso de alguma forma causou uma emoção para quem estava ali, aquela revelação, mãe e filhos, né, na plateia. E aí, Antônio, eu fui atrás dessa mãe. Ela foi com uma amiga minha, no dia seguinte eu liguei, aí eu me coloquei, isso já era em 2018, me coloquei disponível para conversar com ela, se ela quisesse, eu já tinha caminhado um pouco mais, e ela quis. E aí nós tomamos um café, ficamos conversando bastante. Quando eu cheguei em casa, isso em 2018, eu falei para meu filho, Vinícius, eu acho que é isso que eu quero fazer algum dia na minha vida. Ajudar outras mães e pais a saírem dessa prisão que eles se colocam, que ninguém precisa estar numa prisão como essa, né? Nem esses filhos, nem esses pais. Eu quero ajudar esses pais em algum momento. Mas continuei a vida, trabalhando, etc. E aí o que aconteceu? Veio a pandemia. E aí abriu-se, né, aquele vazio, um abismo aí. E aí eu falei, olha, agora que eu vou dar corpo a algo que já tinha uma alma dentro de mim. E aí foi que eu criei o projeto Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. Né? Que é exatamente, são grupos... Você já vai continuar, só um minutinho. Grupos terapêuticos para pais e mães de pessoas LGBT. Isso. Me dá um pedacinho aí, peraí um pouquinho, tá me ouvindo? Só um pouquinho. Estou lhe ouvindo. Nós temos aqui alguns dos que estão nos assistindo agora, como é o caso do senhor Marcel Fonseca. Ele faz aqui uma espécie de afirmação, exatamente, vamos lá. Vamos ver se eu consigo ler para você aí, para você entender o que ele está querendo de resposta. O homossexual dos outros são promíscuos e os da família são resolvidos. A aceitação de uma psicóloga de mente aberta é menos dolorosa. O que a doutora pode dizer desta afirmação? Se é que você captou exatamente o que eu li aí, porque às vezes a gente não consegue entender perfeitamente. Tá. Eu acho que tem aí também no teu vídeo. Não, aqui já subiu, já não está aparecendo mais não. Você pode abaixar com a mãozinha assim, vai lá e baixa que você consegue ver o que ele escreveu. Tá, mas eu acho que o que ele está dizendo é o seguinte, que as pessoas se referem aos homossexuais que não são aqueles, né, da minha família como promíscuos, mas da minha família não, está resolvido. Olha só, eu acho que isso é justamente, tudo isso é proveniente de algo que eu me senti. Eu vou usar o termo literalmente, a ignorância no sentido da falta de conhecimento. Quem alimenta o preconceito é a falta de conhecimento. Sim. Então, os estereótipos que a gente cria, e eu também tinha, e o pai de Vinícius também tinha, é dessa questão da promiscuidade, etc, etc. Mas, assim, à medida que você vai entrando e conhecendo, são pessoas maravilhosas. Promiscuidade existe em qualquer orientação, em qualquer ambiente. Tem muita promiscuidade entre os heterossexuais. Tem muito abuso. Então, o que acontece? Eu vou lhe dar um exemplo que talvez esclareça para essa pessoa que perguntou. Eu tenho um artigo que a UOL, né, Universa, né, UOL, fez uma entrevista comigo e publicou.
E aí, alguém escreveu no site do UOL assim, ela só reagiu assim porque foi com o filho dela. Tem um pouco a ver com o que ele está falando aí. E eu tentei tem a ver. responder, só que eu não tinha acesso. Eu procurei, né, o profissional que me entrevistou e pedi a ele como é que eu posso responder essa pessoa. E ele falou, Olivia, não se preocupe com isso não, as pessoas gostam de provocar e tal. Eu falei, mas olha só, eu não estou querendo responder e revidar a essa afirmação dele. Eu estou querendo dizer a ele que ele está certo. Eu só estou fazendo isso porque, graças a Deus, aconteceu com meu filho, para eu entender algo que eu desconhecia. E hoje eu estou aqui na batalha por ajudar outros pais a entenderem que esses filhos sofrem por terem chegado a uma família que é hétero e ser o diferente. Então, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai entendendo que, assim, nossos filhos não são necessariamente promíscuos. Essa ideia, ela está aí por causa da nossa ignorância mesmo. Agora, tem pessoas promíscuas no meio LGBT? Tem, assim como tem no meio hétero, mas isso não quer dizer ser gay é ser promíscuo, absolutamente. Não, você falou muito bem. Promiscuidade existe em toda a sociedade. Nós sabemos, inclusive, que dentro até, e eu agora vou repetir o que eu já falei no início, não que eu esteja contra esta ou aquela igreja, todas elas para mim são iguais. E também dentro da igreja existe essa promiscuidade. Nós estamos vendo aí, vez ou outra, nos jornais da vida, denúncias, inclusive, de relações entre este e aquele, o padre com a pessoa que estava ali, o pastor com aquele que também frequentava a loja, frequentava a igreja. Inclusive, tivemos recentemente, o meu afilhado, Jorge, foi um dos advogados que defendeu o caso do menino que foi assassinado numa das igrejas por ter presenciado uma relação de dois pastores. Você lembra disso? Você deve ter visto. Claro que isso aí chega-se ao extremo, isso é uma coisa de louco. O senhor Marcel Fonseca escreve aqui agora o seguinte, isso é legal para a gente poder dar uma atenção a quem está nos assistindo. Perfeito pensamento, doutora. Tenho amigos homossexuais de grande coração, totalmente doados em causas nobres. Agora, eu tenho o seguinte, Olivia, doutora Olivia Bustani, eu quero lhe fazer a pergunta. Você vai falar já do teu projeto. Entretanto, eu tenho certeza que a partir do momento que você começou a atender os pais, coisas semelhantes ao que eu vou lhe perguntar podem ter surgido. E a minha pergunta é, nós estamos falando dos filhos que se aproximam dos pais e dizem, eu sou gay. Eu quero saber o inverso disso. Como é a reação dos filhos quando um pai, ou a mãe que seja, mas estou falando do pai porque eu conheço um caso, se reúne com a família num dia de uma chamada festa de aniversário, de fim de ano, não sei, e os filhos já praticamente adultos, acima de 16, 18 e 20 anos, só eram 3, e ele comunica, gente, eu estou me separando da vossa mamãe porque eu resolvi assumir que eu sou gay. Eu quero que você, se tiver algo que você saiba, que tenha vivido, nos conte algo assim. Porque eu acredito que essa reação, para o jovem, é muito mais difícil do que para nós, os pais, quando um filho nos comenta isso. É aquela velha história, né? E eu queria saber, porque nós estamos falando aqui, e hoje eu falei com algumas pessoas para pegar um pouco da experiência de saber o que lhe perguntar, e aí todo mundo só fala dos filhos. Já meu filho isso, o meu filho, o meu sobrinho, o meu não sei o quê. Gente, e o pai e a mãe? Você conhece alguma coisa? Conta para a gente aí, que eu tenho certeza. Vamos imaginar que o doutor Marcel Fonseca, que está aí fazendo essas perguntas, nos seus 64 anos de idade, resolvesse agora assumir. Eu estou falando aqui uma alegoria, tá? Porque ele não é nada disso. Não quero que ele se ofenda, mas, enfim. E você, olha, minha querida esposa, meu filho, eu agora resolvi ser banda larga, sei lá, como é que a gente fala isso? Eu estou até brincando um pouco e nem pode mais, né? Mas, enfim, vamos lá, me conta aí, filha, me conta aí sobre isso. Olha só, a minha experiência, o que eu vou falar para você, Antônio, eu acho que tem a ver com o pouco que eu tenho de acesso a pessoas que viveram isso. Pronto. Mas não é, por exemplo, o meu trabalho é voltado para os pais, de fato. E aí, o que acontece? Esses pais, nós pais, né, cometemos um grande erro, porque a gente cria expectativas para os nossos filhos, e as expectativas têm que ser as deles. Então, assim, no momento que algo vai de encontro a tudo que eu idealizei para aquele filho, então, a
porrada é grande, entendeu? Se ele realmente não consegue ver isso. Então, eu quero dizer assim, que eu não sei te dizer se é pior ou melhor. A passo que os jovens, quando sabem disso, eles já têm uma outra cabeça, porque hoje a gente está vendo que a galera mais jovem está se assumindo, graças a Deus, antes do que ficar a vida inteira, né? Como tem gente que até hoje. Agora, assim, dos casos que eu conheço, eu não sei, não acompanhei, mas assim, eu já vi casos do casal, o novo casal, né, homoafetivo, na presença da ex-mulher com um filho que era um pré-adolescente e todo mundo convivendo bem. Como isso se deu, eu não sei. Mas eu também sei de casos em que uma pessoa de 45 anos, que já trabalhava há 31 na organização, ou seja, ele entrou lá, né, como jovem aprendiz e tal, exato, adolescente, e ele era uma empresa eminentemente de homens, né, machista, etc. E ele performou, né, a coisa de ser um homem hétero. E ele seguiu a vida assim, até que, aos 42 anos, ele resolveu assumir isso, conversou com as filhas, conversou com a esposa e assumiu um novo relacionamento homoafetivo. Esse daí, ele disse que, assim, eles viajam todos juntos, a ex-mulher com as filhas têm um maior orgulho desse pai, entendeu? E ele conseguiu assumir. E estou vivendo uma situação mais recente de uma separação extremamente dolorosa para uma mulher, quando este marido, depois de um considerável anos de casados, assume essa homossexualidade e logo em seguida começa a namorar com uma pessoa mais jovem, etc, etc. Então essa pessoa está em franco processo de sofrimento. Só que o que é que ela traz? A questão não foi o fato em si, foi a forma como se deu. Então, eu não tenho, assim, elementos para te afirmar, sabe, com segurança, porque eu acho que isso vai depender do contexto da família, de como esses vínculos se estabelecem, né, qual a dinâmica, qual o tipo de relacionamento. Tem tantas questões aí, entendeu, Tony, que eu acho que sim, mas eu imagino, Lívia, que para uma mulher, vamos aqui tentar entender desde lá do princípio, vai. Eu prefiro que o jovem hoje, o jovem que eu digo, o jovem entre até os seus 25, 24, 25 anos, assuma um compromisso do que ele quer ser, do que ele é, acabou a conversa, do que casar-se por uma questão de imposição da família. Nós sabemos que isso acontecia até alguns anos atrás, não vamos tão longe, há 20 anos ainda, a família determinava, inclusive, em alguns casos, até a mulher escolhendo o noivo ou o namorado, os pais diziam, não, esse não, por isso, por aquilo. Isso acontece até hoje, Antônio. Não era só então, 20, não. Então, nós somos induzidos pela sociedade, você já falou nisso, a termos um determinado comportamento. E, por vezes, os pais rígidos, a família em si, os avós, os irmãos, os tios, acaba a pessoa se inibindo de ser o que ela de verdade é e acaba cometendo, na minha opinião, não porque queira, mas é porque é empurrado a assumir um compromisso, no caso o homem com uma mulher, e alguns anos depois, já com filhos, ele então assume, e eu acredito que para uma mulher é frustrante, é algo assim, tipo, sabe? Aí ela começa, talvez, eu estou chutando aqui agora, a entender, então era por isso que vez ou outra ele sumia, não me dava satisfação, e eu não sabia onde ele estava, não me procurava com uma certa frequência, eu é que tinha que chegar a exigir como esposa, olha, eu quero contato físico, nós temos que, vez ou outra, praticar sexo, porque senão não acontece. Então, eu acho não, tenho certeza que, no caso assim, o inverso também é válido, tá? Porque há mulheres também que não assumem, apesar que eu conheci agora uma figura extraordinária, que desde os seus 17 anos assumiu isso, e hoje é uma figura, não vou dizer o nome dela aqui agora, mas ela ficou de aparecer, não sei, não está aqui ainda, e ela diz, eu só tive relacionamento com mulheres, sou super feliz, vai se casar agora no fim deste mês, me convidou para o casamento, eu vou com certeza estar por lá, e ela é super feliz, e ela diz, não, meu pai aceita e entende perfeitamente. A minha mãe, até hoje, apesar dos anos todos, ela já vive há 17 anos com essa mulher, qual que vai casar agora. A minha mãe, com tudo que a gente conversa, que a gente fala, não aceita até hoje, sente-se mal com essa situação. Então, nós sabemos que se você não tiver a força que ela teve, de simplesmente dizer assim,
Gente, eu quero ser feliz. É o meu, como você viu no teu filho, felicidade pura. Eu quero ser feliz. Se a minha mãe não quer ser feliz na minha felicidade, eu não posso fazer nada. Afinal, os filhos não são propriedades. Eles recebem a nossa educação e o nosso apoio, mas eles têm a própria vida, a própria alma, os próprios objetivos, nós sabemos disso. Então, eu acho assim, eu penso assim, gente, se houver oportunidade de a pessoa escolher o caminho antes de assumir um compromisso apenas porque a sociedade exige, é muito melhor. É o caso do teu menino. Quando ele não estava assumindo compromissos que ele não gostava, ele não te contou, ele não contava quem era, né? Olha, eu estou namorando, gosto muito, estou apaixonado, e só te disse no dia que sabia que você no dia seguinte ia estar por lá, e era importante isso, né? E eu gosto disso que você fala, o que falou, porque ele dá uma certa, digamos, autoridade, além de psicóloga, e já vim fazendo esse trabalho há alguns anos, lhe dá autoridade por ter vivido a experiência. Porque, por vezes, somos teóricos, sabe? Eu, quando falo do curso de oratória do professor Anthony Arroyo, eu digo assim, eu tenho vários livros que eu li, eu tenho diversas e cursos que eu fiz também, mas o que vale de verdade é a minha experiência adquirida na sala de aula, junto com os alunos. Isso é que eu levo para os alunos atuais. Então, eu fico feliz demais de saber que você não só é uma, digamos, entre aspas agora, teórica, mas que conviveu em casa com essa situação. E que pode levar, claro, essas informações de forma profissional, como psicóloga, mas que tenha vivido a experiência como mãe. É uma coisa que é uma simbiose extremamente importante para quem lhe procurar. Eu estou dizendo isso porque eu quero sugerir, inclusive, àqueles que estejam, neste momento, vivendo situações semelhantes e que estejam encontrando dificuldades para entender, que quiçá lhe procurem. Eu acredito que você, com esse projeto, Filhos Fora da Caixa e os pais fora do armário, é justamente para isso. E é claro que vai ter, eu acredito que vão haver pessoas aqui, se não hoje, nos próximos dias, que irão com certeza lhe procurar. E eu acho que eles devem fazer isso e ouvir o que você tem a dizer. Mas é isso, querida. Vamos falar um pouquinho do teu projeto, porque nós já estamos aqui, você querendo ou não, há 32 minutos. Você não falou ainda do projeto que eu não deixei. Vamos lá, que nós temos mais 30 minutos aí, vai dar para você falar um pouco do que acontece no projeto. Eu vou só retomar o que você falou aí sobre a questão do sofrimento, né, da esposa quando esse marido assume a homossexualidade. Eu acho que todos sofrem, sabe, Antônio? Porque, assim, essa esposa, claro, ela vai sentir naquele momento, mas esse homem também que performou algo que ele não era, por uma imposição da sociedade, meu Deus do céu, ele também sofreu a vida toda, entendeu? Então, assim, a gente sabe de pessoas que só assumem a sua orientação ou a sua identidade de gênero depois que os pais falecem. Então, a gente ainda vive numa sociedade, né? O Brasil é o país que mais consome pornografia e é o país que está no topo da homofobia, entendeu? Que contradição. Loucura esse país. Tem coisas aqui inacreditáveis. Então, quando você fala aí, né, da minha autoridade, é interessante porque, assim, no momento que as pessoas conhecem um pouco, empaticamente, elas se sentem mais acolhidas, porque muitas pessoas lidam com isso na solidão, né? Às vezes a mãe sabe, o pai não sabe, porque esses filhos não querem ainda, porque esse pai, né, vai ter mais dificuldade, etc. Então, o que acontece? Eu fiz exatamente o projeto, né? Os filhos que saem da caixinha da heteronormatividade, esses pais tendem a entrar no armário. Então, vamos ajudar esses pais também a saírem do armário. Né? Que legal. Quando o filho sai da caixa, o papai se esconde no armário. Isso, o que você não teve chance de fazer, porque ia por dúvidas. Agora, escuta, olha aqui o Marcel Fonseca lhe dizendo de novo. A gente vai ler, senão passa tempo, a gente não vê. No final das contas, tudo gira em torno do sexo, hétero ou homo. O drama vai depender de como o sujeito encara este tema. Viva a diversidade. Na verdade, quando a gente, é interessante o que o Marcel fala, pelo seguinte, senhor Marcel, né? Marcel Fonseca. Fonseca, olha que ele é meu parente, eu tenho Fonseca no Olívia Fonseca Bustani. Olha só, essa é uma outra questão quando a gente fala do sexo, né? É como se, assim, os nossos filhos fossem reduzidos só à questão do sexo. Então, assim, as pessoas homossexuais, ela tem um aspecto que foi revelado, que é a orientação sexual, para onde o afeto aponta e o desejo. Só que essa pessoa, ela é um profissional, ela é uma amiga, ela tem outras questões que formam essa pessoa.
Mas tem pais que ficam muito fixados nessa questão e pô, aquela revelação de um aspecto. Hoje, se lhe colocasse você enquanto hétero, você sente atração? Quando é que a gente descobriu que a gente era hétero? A gente não sabe, porque a gente não precisou. Simplesmente o desejo veio, a atração veio quando a gente estava na idade, na adolescência, na puberdade, e ponto. Com eles, quando isso acontece, opa, tem algo de errado. E aí começa a repressão, a repressão. Quando eles conseguem assumir isso, eles precisam viver isso. Sendo que eles são as pessoas maravilhosas que são. E ponto, esse é um aspecto, né? Mas, enfim, voltando lá, o que é o projeto. Então, Sim, eu quis, a partir da minha experiência, né, que eu vivi com meu filho, de tudo que eu identifiquei, que eu desconhecia, exatamente porque, o que é que eu digo? Eu criei esse projeto, eu digo assim, que ele está baseado em 3 pilares, né? Então, esse é um projeto voltado para pais e mães de pessoas LGBT. Eu comecei só com mães, depois incluí pais também, que, como eu, não conheciam, se sentem perdidos, impactados com a notícia que eles não esperavam e perdidos, às vezes, né, nesse processo. Alguns entram em depressão, angústia, outros tentam fazer de conta que isso não está acontecendo e alguns resolvem enfrentar. Então, o que eu queria era exatamente pegar na mão dessas pessoas e, nesse grupo, nos grupos terapêuticos, né, poder a gente aprofundar, conversar, trocar, né, experiências e tudo mais. Ou seja, as pessoas perceberem que tem algo ali que nos une, um filho LGBT. E o que é que a gente busca ali? Conhecimento, tá? Porque o que eu digo que esse trabalho, Antônio, ele está baseado em 3 pilares. Um é o amor pelos nossos filhos. Todos os pais amam seus filhos, isso é fato. Isso é suficiente? Não. Não é suficiente, porque senão as pessoas não ficariam como elas ficam, não estariam ali naquele grupo. O segundo, a falta de conhecimento. É ela que alimenta o nosso preconceito, certo? Então, a falta de conhecimento. Então, vamos conhecer. Você fala aí da religião, né? Quem foi que deu esse ar? A Igreja Católica, né, traz essa questão. Por quê? Porque a Igreja só viu o sexo para procriar. E uma relação afetiva não tem. Então, o sexo era para procriação. Daí ela vai, né? Só que a gente sabe que quantos jovens tiveram que abandonar a igreja por uma questão dessa, entendeu? Porque eram pessoas que estavam ali, que se sentiam bem. Mas, enfim, o preconceito é outra. E a terceira coisa é a coragem, exatamente, quer dizer, a falta do conhecimento. E a terceira coisa é a coragem de desconstruir os próprios preconceitos. E para a gente desconstruir, a gente precisa assumir que nós os temos. Ou seja, se eu tiver preconceito com o meu preconceito, eu não avanço. Então, a primeira coisa que eu preciso é encarar que realmente eu tenho, né? E aí a gente vai trabalhar para desconstruir. E aí o trabalho segue. São grupos que se reúnem semanalmente durante 9 semanas. Então, são grupos pequenos e nesses encontros eu vou trabalhando em cima de documentários, de filmes, de textos, de troca de exercícios, e a gente vai trabalhando em função também dos emergentes que vão surgindo naqueles encontros, né? Naqueles grupos que as características são diferentes, certo? E aí o que acontece? Eu também atendo, às vezes, o casal, né? Os pais, ou pessoas individualmente. Eu sempre indico os grupos, Antônio, porque tem uma potência, sabe? Essas pessoas se veem com outras pessoas passando por situação idêntica, isso os fortalece. Eles aprendem um com o outro, criam um vínculo, então isso ajuda muito, sabe? Evidentemente, o tempo de cada um, né, é diferente do outro, porque o processo tem toda uma história de vida. Tem pessoas que chegam num grupo depois de 6 anos de não conseguir lidar com a questão de um filho LGBT. Tem pessoas que souberam há 15 dias atrás e que vêm ainda no processo ainda do impacto, ainda chorando e tal. Enfim. Não tem como a gente dizer veio tarde, veio cedo. O importante é eles também ficam, né? O que é comum nesses pais? Sentimentos como culpa, onde eu errei. Você não errou em nada. Você não errou em nada. A coisa do medo, ok. Mas aí eu digo para eles, porque eles trazem a questão da LGBTfobia da sociedade. Eu digo, olha, com certeza assusta, mas sabe qual é a que dói mais, a que mais machuca? É que está dentro de casa, da família. Essa dói infinitamente maior. Filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lembra que nos anos 80, essa brincadeira, onde foi que eu errei? Tinha muito isso, né? E hoje em dia não se faz mais isso. Mas agora eu fiquei imaginando aqui.
Não sei se a pergunta se você vai ter uma resposta para isso. O que mais afeta os pais? É um homem, o filho homossexual, ou a filha, a mulher? Qual dos dois você percebe que é o mais traumático? Se é que há diferença aí, né? Eu diria que, assim, em princípio, talvez o homem. Mas isso, eu não tenho dados ainda para te afirmar isso, porque eu tenho lidado com questões em que esses pais, às vezes, aceitam até melhor do que a mãe. Mas, em geral, pelas pessoas que têm passado, os pais têm conseguido lidar melhor com as filhas homossexuais. Mas eu já tive também pais lidando com filhos trans, entendeu? Então, assim, que aí é uma outra questão, né? A questão da identidade de gênero. Então, assim, é como eu te falei, vai depender muito da formação dessa pessoa, sabe? Da relação que estabelece, do nível de conhecimento, da vontade de aprofundar. Enfim, então, via de regra é mais ou menos isso, certo? Para as mães é interessante porque há situações em que não há uma conformidade na maneira de encarar isso, né? Porque às vezes o casal está junto e está junto nesse processo para se ajudar e superar. Às vezes essa mãe vira uma leoa em função desses filhos e ela às vezes tem que estar entre esses filhos protegido e entre o marido que não aceita. E aí, cada vez que ela se aproxima, mais ela expõe esse cônjuge. E aí, mais ele fica, né, revoltado, etc. Então, assim, tem muitas situações. E aí, é uma situação, Antônia, assim, de muito sofrimento para todos. Quanto mais cedo... Então, vira um verdadeiro teatro dentro de casa, né? Então, quanto mais cedo essas pessoas puderem trazer isso à tona, esses pais puderem encarar isso, melhor para todos, porque o sofrimento é muito grande. E a gente, depois de um tempo, a gente vê, é desnecessário, porque essas pessoas são pessoas lindas e merecem ser amadas e acolhidas, né? Claro, sem dúvida. Agora, então, eu imagino que seja extremamente difícil, eu não conheço pessoalmente nenhum caso, porque a gente ouve muitas neiras, muitas bobagens, tá? E, inclusive, quando estamos só entre homens, e por questões de estarmos só entre os homens, falamos algumas coisas assim, no tom de brincadeira, até hoje ainda. Eu digo ainda porque isso era dos anos 70, de 80 para cá, apesar de também nos anos 80 ainda haver muito disso. Ainda, vez ou outra, a gente ainda brinca, ainda faz aquela pergunta, como é que você reagiria? Enfim, mas eu acredito sim, e estou entendendo agora nas tuas palavras, de que é uma realidade. Se houvesse, vez por outra, de alguma forma, eu não sei, te digo a verdade que eu não sei como, mas assim, numa reunião, a família começar a falar sobre esses assuntos e perguntar aos filhos de boa, meu filho, minha filha, como é as tuas relações com as pessoas, o que você vê? Claro, eu também não sei lhe dizer com que idade você vai perguntar isso. Até porque quando você diz para mim que uma criança de 5 ou de 6 anos, como algumas idiotas na política nacional andou falando, que lá na Holanda, tudo isso para mim é uma loucura que não existe. Então, uma criança que tenha 5, 6 anos de idade, claro que ela já começa a descobrir, você sabe disso, ela se excita até com essa idade, mas é uma questão dela, ela está se descobrindo. Mas a partir de uma certa idade, eu digo assim, adolescente, 16, 17, 18 anos, já é possível sim sentar no bate-papo, trocar ideia e procurar saber como é a tua vida em relação ao outro, quando nós falamos aqui em relação de amor, em relação de namorar, em relação de compreender. Porque, veja, eu enxergo assim, eu tive e tenho bons amigos que eu posso dizer que sou apaixonado. Se você não gostar da pessoa, nem amizade você vai ter. Tem que haver uma relação amorosa, que é diferente dessa relação de querer se agarrar, que é aquela sensação, eu preciso também estar ligado corporalmente, etc. Então, eu vejo assim com bons olhos o que você está nos dizendo, no sentido de que as pessoas devem sim, não vez ou outra, até que regularmente, se for o caso, não digo todos os dias, nem todas as semanas, mas se encontrar, bater um papo, trocar ideias e tentar descobrir como é que está a relação dos filhos com isso, para não ficar essa surpresa. Olha, o Marcelo Fonseca escreveu de novo, quando o homossexual é bem sucedido, a família e a sociedade aceitam com mais facilidade. Não sei. Mas talvez seja, até porque nós temos um outro preconceito, que é o pobre e o rico. É o branco, é o negro. Infelizmente, é uma realidade, a sociedade nossa é assim. Então, talvez seja verdade, né? Alguém que tenha mais recursos,
ou que seja um artista, Sim. ou que seja alguém Somente, famoso. né, para o capitalismo ele estar fomentando, ele vai ser mais. Infelizmente, sim. A gente não pode negar que digamos assim, né, o homossexual gay, negro e pobre, ele tem o mesmo acesso ao gay rico e branco. Infelizmente não, porque tem outros atravessamentos aí, né? Agora eu queria voltar ao que você trouxe aí, sabe? Sim. Antônio, quando você fala assim, de conversar com essas pessoas, o que eu acho? Conversar sim, mas eu acho que antes de conversar, é lidar com naturalidade a partir do que eles trazem. Porque às vezes é algo que assim, eu estava com um pai que participava do grupo, preocupado que ele tinha um filho de um segundo casamento que ainda era criança. O que é que eu vou dizer? A gente vai dizer o que ele perguntar. Não precisa você dar uma aula para ele. Então, a mesma coisa, uma mãe que tinha... Eu falei, olha, seu irmão, por que está com outro homem? Porque assim, a gente está acostumado a ver mais homens com mulheres, mas homens também podem namorar com homens e mulheres com mulheres. Claro. É falar de uma forma que a criança não vai ver, porque quem coloca, né, o preconceito é o olhar do adulto. Eu tive um exemplo que eu vou trazer para você. Uma mãe do meu grupo, tá? Essa mãe, eu tenho a maior admiração. Ela tem, quando ela veio, né, uma filha de 10 e um filho de 12 anos. E brincavam em casa, coisas de criança, vestia roupa e não sei o que e tal. Aí um dia ela foi levá-los para a escola e o filho pintou as unhas. E ela falou, não, você não vai de unha pintada, vai tirar esse esmalte. Mas mãe, eu quero ir. Não, você não vai, eu quero, não vai. Você vai ser, os amiguinhos brincar com você, vão fazer gozação. Eu não me importo, eu quero ir, não vai. Aí ele foi, tirou o esmalte, chorando, e foi para a escola. No dia seguinte, ele falou, mãe, não precisa se preocupar não, viu? Eu vou ser normalzinho. Ele dando aula para ela. Eu vou ser normalzinho. Imagina uma criança de 12 anos, não se preocupe que eu vou ser normalzinho. Ela se deu conta do quanto ela é que estava precisando de ser trabalhada. Ou seja, ainda bem que ela enxergou. Poxa, e ela veio no grupo, entendeu? Então é isso, porque assim, se a gente naturaliza as coisas, tudo fica muito mais fácil, né? Aquela vai transicionar, vai ser uma menina trans? Não necessariamente. Ele vai ser gay? Não necessariamente. Ele é uma criança que quer experimentar pintar unha? Sabe, pode ser tudo. Naquele momento, é deixar experimentar e acompanhar, entende? Então, acho que é meio por aí, sabe? É a gente naturalizar. E se a gente começa a perceber, porque eu já recebi pais, assim, que eles estão percebendo, mas eles não querem perguntar, porque eles têm medo do que eles querem ouvir. E aí esse teatro vai se prolongando, e todos ficam... Ou seja, vou ver se eu entendi. É nessa hora que os pais entram no armário com medo da resposta que uma criança, um jovem adolescente possa dar. Exato. Porque não estão preparados para, nessa hora, aceitar uma coisa natural. Eu vejo com bons olhos, assim, eu vejo com naturalidade. Eu tenho, inclusive, na minha família, algumas sobrinhas que eu vejo claramente, mas por que não? Por que entrar numas de você é diferente? Não existe isso. Pelo menos eu vejo assim. Sim, eu não sei sim. Os outros como é que enxergam. Entendeu? Agora, é difícil para o jovem, porque no meu caso, quando criança, minha mãe era muito, muito dura. Por exemplo, não podia andar na rua, não podia isso, não podia aquilo. Tinha um monte de coisa. Sim. Não era isso, a gente não queria brincar de pintar as unhas porque era uma época diferente. Hoje, qualquer criança, você vê artistas todos pintados, cantores que pintam as unhas. Enfim, a criança está sendo, de alguma forma, influenciada também. Não precisa necessariamente ter tendências a ser gay. Não é isso, você está deixando bem claro isso. É apenas uma brincadeira. Não, meu colega pinta as unhas, fulano que eu ouço cantando pinta as unhas, por que não pintar as unhas também, por exemplo? Nós temos um cantor baiano aqui, que é o cantor que fez aquela Nega do Cabelo Duro. O nome dele, que é um cara que eu adoro ele. Eu esqueci o nome dele agora. Poxa, parece brincadeira. Canta muito bem, toca muito bem. Luiz Caldas. É o Luiz Caldas. Esse cara é fantástico, é um cidadão maravilhoso. Ele pinta as unhas e não tem nada a ver com sexualidade, é apenas um artista que gosta de pintar as unhas, mostrar que é uma pessoa que está de boa. Então, se eu, adolescente, vejo o Luiz Caldas, gosto do que ele faz, gosto de cantar e ele pinta as unhas, ele vai me influenciar a pintar as unhas. Isso não quer dizer que eu serei homossexual. Então, é importante que os pais aprendam isso.
E eu estou a falar porque eu estou aprendendo isso também agora. Então é importante Assim que a gente saiba entender isso. Dizer, olha, meu filho não pintou as unhas porque ele pretende, com 12 anos de idade, ser homossexual. Ele é que deu uma lição, né? Quando ele diz isso aí, eu vou ser normalzinho, talvez ele já tivesse tido mais conversas lá na escola com outras pessoas do que a própria mãe. É por isso que você, papai, você, mamãe, fique ligado e procure entender melhor essa sociedade atual. E antes de acusar, de apontar com o dedinho, você é isso, você é aquilo, vá com calma, porque, veja, você sabe muito bem disso, Olívia, quando o papai, a mamãe, ou o tio mais velho, o irmão mais velho ou o tio nos aponta e faz comparações, nunca faz comparações com pessoas legais. A maioria das vezes você parece aquela tia maluca. Você está igual aquele tio boiola. É assim que eles falam. E a gente fica o quê? Reprimido, com problemas a vida inteira. Que com 40 anos de idade é que você vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra para tentar resolver um problema que foi criado na tua adolescência. E hoje eu estou entendendo como é que você, inclusive, disse que foi terrível aguardar 28 anos, o menino chegar a 28 anos para você entender algo que ele já sabia aos 20, talvez. Mas, enfim, volto a dizer, você tem autoridade para falar sobre isso por ter vivido isso tudo. E ter visto que poderia ter resolvido 8 anos antes, talvez, aos 20, ter batido um papo. Ou mais provavelmente. Mas, assim, é interessante que quando eu me sentia muito culpada, ele dizia, calma, mãe, porque nem eu sabia. Até um determinado momento, eu brigava com isso. Até quando ele disse assim, até certo momento, ele brigava contra isso. Depois ele teve certeza, ele só não tinha coragem de assumir. E aí, quando veio o amor mesmo, que aí ele ensinava, esse sou eu. Você pode falar para quem você quiser, porque essa é outra questão, né? A questão, assim, tem mães e pais que, ok, eu aceito, mas não aceita, entendeu? Não está acolhendo, é como se assim, porque assim, claro que a gente tem todo o processo na família, depois vai trazendo, né, família nuclear, depois para a família, depois para os amigos, e depois a gente liga aquele botão, entendeu? Eu quero que meu filho seja feliz, ele é um profissional, ele é uma pessoa do bem e ponto. Agora, tudo isso requer um processo. Então, por isso que, assim, eu acho que é preciso buscar também ajuda do que ficar nessa angústia, porque à medida que a gente vai entendendo, a gente vai se libertando e libertando esses filhos. Eles sofrem muito. Tem filhos que, ao comunicar aos pais, comunicam pedindo perdão, desculpas, é como se eles trazem ali, sabe? Eu estou lhe decepcionando. Imagina o peso. Uma criança está, meu pai me perdoe, minha mãe, perdão, desculpa. Está louco. Então, assim, é preciso que esses pais, sim. É o que eu digo, os filhos não escolheram, mas nós pais podemos escolher se queremos ou não acolhê-los, entender e amá-los, né? Do jeito que eles são e eles merecem. Claro, e aceitar 100%, porque eu sei de casos, que foi essa moça que me contou, que diz assim, a mãe diz assim, é legal, só que não me venha, não me apareça quando eu estiver com alguém diferente, não me venha na festa X, não apareça no restaurante quando eu estiver lá, imagina. Então, eu aceito, mas com regras, ou seja, não aceito. Pois é, Tony, eu acho até que tem um processo. Meu filho, ele me pediu para o namorado vir dormir aqui em casa, num determinado momento, né, que eles estavam, porque ele tinha um aniversário próximo aqui de onde eu resido, e Daniel morava muito longe, e ele queria trazer, Daniel não tinha carro na época e tal. Aí ele falou, mãe, é só dormir, é só dormir. E eu não consegui. E eu disse não. E aí, Daniel não veio, ele foi para o aniversário, e eu que não dormi a noite toda. No dia seguinte, eu falei para ele, vem cá, meu filho, olha só, eu não me aceito mais nessa posição. Se fosse uma mulher, já estava dormindo com você aí, você tem seu quarto, etc, etc. Você vai trazê-lo para aqui. Agora, eu vou te pedir uma coisa. Você me avisa antes dele chegar, eu não quero ser surpreendida com a presença dele. E assim, no início, eu não estou muito confortável para ver vocês numa coisa mais íntima. Aí ele, muito brincando, tá bom, mas eu não preciso ficar 5 metros de distância, não. Eu disse, não. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, a gente também tem um tempo. E aí, no início, quando eles iam dormir, porta fechada. E, graças a Deus. Com o passar do tempo, vai se criando a intimidade, e aí saía um ou outro de noite para ir ao banheiro, deixava a porta entreaberta. Eu passava virada para o lado. Aí, mais um tempo depois, teve um dia que eu passei e parei. E eles estavam dormindo de conchinha. Eu falei, olha só, eles também dormem de conchinha.
Gente, quem não gosta de dormir de coxinha com a pessoa que você ama ali na noitinha de frio? Então eu fui acostumando esse olhar e vendo que ali era um casal. Só que é um casal de homens. A mesma coisa, um casal de uma mulher e um homem. Ponto. Então, assim, foi todo um processo, porque eu acho que a gente também tem essa coisa, mas eu passei por várias questões, entendeu? De apresentar a Daniel como amigo de meu filho. Ele, você não sabe quanto você me magoou, porque, mas era um senhor de 86 anos, se você não conseguia falar, apresentar se esse aqui é Vinícius, esse é Daniel, aquilo me doía. Então, foi assim, sabe, que eu fui aprendendo e vendo que a gente precisa respeitar. Como é que você apresenta o teu filho quando chega alguém diferente? Meu filho. Olha, meu genro, quando ele me chamou de sogra, eu tomei um susto, eu falei, calma, Daniel, eu tive 3 filhos, eu achei que eu só ia ter nora. Mas, para você entender, agora no início do ano, em fevereiro, o Márcio, ele veio de férias aqui para Salvador, eles hoje moram em São Paulo, e meu filho não podia vir, porque ele estava atuando numa peça lá. E aí Daniel veio sozinho, foi a primeira vez que nós convivemos durante uma semana juntos, sogra e genro. E aí eu escrevi, eu disse, gente, não é meu genro, não sua sogra, não é o marido de meu filho, são 2 pessoas, entendeu? Super Seres agradável. humanos, pessoas que leem, pessoas... Claro, poxa vida. A gente bebeu junto. É isso, entendeu? Então hoje, para mim, isso é muito tranquilo, mas eu precisei... Né? Sem dúvida, eu entendo isso e acho que você teve até uma certa facilidade, apesar de estar comentando aí, que foi difícil no início, mas isso vem daquele preconceito, daquela ideia de estarem ali os dois se amando, porque realmente, quando a gente vê... Eu fui dono de restaurante em Berlim, na Alemanha, e quando via lá 2 mulheres se beijando, isso já tem, olha, 30 anos, 30 e poucos anos, quando 2 homens se beijavam no restaurante, os alemães que estão por lá, tá tudo bem, tá tudo cheio de legal. E eu ficava assim meio que apreensivo, eu dizia, meu Deus, 2 homens se beijando ali, porque nós crescemos numa sociedade machista. Então, mesmo que você seja, ou que tenha tendências, você cresce, pelo menos a minha geração foi assim, você crescer, você tem que ser macho e acabou a conversa. E a mulher, fêmea. Hoje nós estamos vendo uma abertura, e isso é uma coisa que já ocorreu há muitos séculos. Nós sabemos que alguns grandes nomes da história da humanidade eram homossexuais e nem por isso deixaram de conquistar terras, enfim. Vamos lá, olha, o Marcel está dizendo o seguinte, já que ele escreveu de novo, vamos lá de novo ver o que ele escreveu. Que bom que os grupos estão sendo formados para que o tema de tamanha importância seja tratado de forma tão construtiva. Não tenho nenhum preconceito com o assunto e apoio totalmente a iniciativa. Por que ele está dizendo isso? Eu imagino. Porque a gente não sabe que existem esses grupos, como é o caso do teu projeto, e, aliás, já vou lhe dizer, se prepare para daqui 30 ou 40 dias voltar aqui, porque você não teve tempo de falar do projeto. Nós vamos voltar para fazer outra live. Isso é isso, sabe, Antônio? Sim. O que eu queria se você não quiser fazer outra live, tudo bem, você não tem mais tempo. Nós estamos com exatamente 58 minutos de live, com 1 hora a gente para, e eu acho que você deve realmente nos dar essa oportunidade, que não seja daqui uma semana nem 2, mas daqui 4 ou 5 semanas a gente retorna. Vamos concluir essa tua ideia, esse teu projeto, enfim, tudo que você conhece. Eu acho legal falar de experiências pessoais, porque as pessoas gostam de ouvir as experiências, as histórias. E falar só do projeto, assim, assado, mas a experiência que você teve com o projeto. Estou super feliz que você veio aqui. Eu quero que a gente faça isso para o pessoal fazer a foto, todo mundo faz a foto. Gente, eu e a Olivia, aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. Olha, faça o print, manda pra gente. O pessoal faz o print, vai nos mandar. Isso é legal, Olivia. Quero te agradecer, nós estamos chegando ao final, 1 horinha. Meu nome está Olivia Bustani. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho, o meu Instagram é @oliviabustani e tem o meu site também, que é www.oliviabustani.com.br, certo? Pode conhecer melhor o trabalho e eu estou à disposição para a gente continuar conversando. Muito obrigada. Um detalhe importante, eu vou salvar essa live vai ficar salva no meu Instagram, eu vou tentar compartilhar contigo, mas já lhe falei, está bloqueado para compartilhar contigo como colaboradora, eu não sei o que foi você ou foi o Instagram, mas depois você pode tentar puxar essa live para o teu YouTuber. Você pode deixar lá. Ok.
Tá bom. Muitíssimo obrigado, minha querida, a todos que estiveram aqui presentes. Marcel Fonseca, Rafael, Nenê, Paula Alices, enfim, todos aqueles, Júnior, Gerunildo, enfim, todos aqueles que estiveram presentes. O nosso agradecimento. Isso. Até a próxima quarta-feira e, quiçá, um dia desses, a gente anuncia a volta da psicóloga Olívia Bustani. Okay. Adorei, querida. Um beijão no coração. Tchau, e vamos para frente. Vamos fechar aqui a nossa live.